Olá, mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o professor Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, que tem uma história grande aí na advocacia, na própria OAB, e é muito gratificante agradecer o Wagner por ter aceitado o convite. Wagner, quantos anos de advocacia, quantos cargos na OAB, professor há quanto tempo? Bom, Alisson, primeiro agradecer o convite, você que é um espelho para a advocacia classista também, que assim como eu participou muito tempo de cargos na OAB, tem um pouco mais de 20 anos de advocacia, desses 20 anos, 16 anos participando em comissões, acho que não daria para contar, nós mesmos dividimos várias comissões juntos, tivemos um trabalho extenso na OAB, esses 20 anos como advogado, tenho a felicidade de pelo menos há 10 anos ser acadêmico, docente também, lecionei Direito Penal, Direito Processual Penal, Prática Penal e sou advogado criminalista aí. Muito bom. O Wagner tem feito um trabalho na internet onde ele tira dúvidas das pessoas com relações a o que é crime, que tipo de crime e tal. Então, nós vamos colocar aí nos caracteres a página dele e depois vocês verifiquem lá e verifiquem o trabalho que ele faz orientando a população. Wagner, nós estamos tendo agora questões com relação a um projeto novo do secretário da Segurança Pública, onde a Polícia Militar está fazendo a prisão de pessoas, ela mesma registrando, em vez de apresentar na delegacia, e levando aos presídios, né? Para cumprimento de mandado de prisão de pessoas que estão foragidas. Está tendo uma discussão muito grande com relação a isso. A tua experiência como criminalista e como professor, o que você vê de problema nesse tipo de projeto que a PM está fazendo aqui em São Paulo? Eu tomei conhecimento através da mídia que, salvo engano, os policiais do CP1 aqui, né, do Central, estavam sendo destinados àqueles presos que têm mandado de prisão, uma vez capturados, serem levados diretamente ao presídio pelos policiais militares. Me parece inconstitucional, Alisson, o projeto. Eu vejo com bons olhos a ideia do governador de tentar diminuir a criminalidade, a reincidência, mas ele não pode passar em brancas nuvens que a gente tem uma legislação, né? Hoje a gente tem o artigo 310 do Código de Processo Penal que determina que o preso deve ser dirigido ou levado pelos condutores até uma delegacia de polícia. É a autoridade policial que vai fazer lá a verificação, vai ver se tem outros delitos e a autoridade policial, pela legislação, é que toma os próximos passos, né? Não a polícia militar. A polícia militar é dada outros procedimentos, policiamento ostensivo. A gente tem até divisões da Polícia Civil que se destina à captura de presos, né? Não me parece que seja função à polícia militar. Do ponto de vista legal, há uma usurpação de função. Você concorda comigo? Não tenho dúvida, né? Eu acho que a nossa Constituição é bem clara quando fala da função da Polícia Militar, policiamento ostensivo, da função da Polícia Civil intensiva de investigação, inclusive por suas carreiras de fazer capturas, né? Então, não me parece que acertou dessa vez o governador em destinar a Polícia Militar a fazer esse tipo de serviço. Acredito que, ainda que com bem intencionado, esse projeto não vai à frente e é preciso rever. Eu vi que ele vai fazer esse piloto por 15 dias, né? Isso. Mas eu já vi que juristas já estão se inclinando no sentido de declarar ou de entender inconstitucional esse projeto. Eu tenho visto uma manifestação das associações, né, de classe da Polícia Civil, que estão inclusive entrando com medidas judiciais e cobrando postura do Procurador-Geral de Justiça, do Corregedor do Tribunal de Justiça, porque eles estão fazendo, a Polícia Militar está fazendo exercendo uma competência que é da Polícia Civil, é privativa da Polícia Civil. Então isso é complicado. Aí eu lhe pergunto, e essa prisão é válida? Pois é, a gente vai ter questionamentos, né? Eu acho que faltou um pouco de conversa do governador com essa equipe jurídica. Eu, como advogado, advogado criminalista, obviamente iria questionar. E veja, né, uma das missões da audiência de custódia é, inclusive, verificar a legalidade da prisão.
É claro que é dado ao povo qualquer um prender, mas desde que flagrante em delito, né? Veja que a captura não é uma situação flagrancial. Sim. Né? E como é que vai verificar? E se de repente esse mandato tiver vencido, tiver expirado, quem é que vai fazer essa verificação? Então veja que me parece que supera várias etapas de legalidade. Então eu acredito que há de ser considerado inconstitucional o projeto, bem intencionado, mas precisaria de mais discussão e de talvez alterações aí na legislação. É comum a gente verificar pessoas que são presas que houve já a absolvição e, por falha do sistema, não foi revogado o mandado de prisão. E aí, nessa situação, é um absurdo, né? Você colocar uma pessoa num presídio sem audiência de custódia e até provar, até reverter isso, leva meses, né? Exatamente. Charles, o processo digital não tem nem 10 anos ainda. A gente tem processo físico. Quem visita os fóruns criminais, existem processos físicos. Então imagina, por exemplo, se faltou dar baixa no IRGD, alguns órgãos, por exemplo, e está expirada a prisão. Se está expirada, ele não pode ser preso. Ou ainda não atualizou após a absolvição, ou prescreveu, Arles. Porque veja, uma vez prescrito, não é automático, né? Sim. O interessado, ele precisa se manifestar ao judiciário e dizer, olha, a pena está prescrita, o crime está prescrito, e aí atualizar os sistemas. Imagina numa situação dessa, só constar em aberto o mandado, eles cumpriam a prisão quando não deveria. E o que você falou, você disse bem, levar uma pessoa ao cárcere, né, até se provar que está prescrito, às vezes isso demora uma semana. E olha o prejuízo para esse conduzido diretamente pela Polícia Militar. E na realidade eu não vejo que essa celeridade, apesar de ser bem intencionado, como você falou, o secretário, mas essa celeridade, ela no meu entendimento, ela é muito lesiva. Ela não vai resolver a questão da criminalidade. Eu acho que a questão da criminalidade ela se resolve com melhor aparelhamento da polícia. Porque o que a gente está vendo hoje? A Polícia Civil, apesar de ter feito bastante concursos, ainda falta muito policial. A polícia não funciona porque não tem efetivo. Porque a PM costuma reclamar, eu vou lá e fico muito tempo na delegacia. Mas o problema é que falta efetivo. Então eu acho que o governador deveria investir mais em recompor o efetivo da Polícia Civil para depois tomar alguma medida com relação a isso, né? Eu acho que ele está tentando abreviar uma coisa que ele vai gerar problemas para a segurança pública muito grandes. Sim, eu não tenho dúvida. A segurança pública, a própria Constituição fala que é dever de todos os entes, né? Mas ele não pode, com isso, querer ultrapassar etapas. Eu vi que o projeto fala que, inclusive, é para minimizar a reincidência. Me parece que o governador quer fazer política criminal, que não é o papel dele, né? O papel do governador é de prevenção, de repressão. Política criminal não é o papel do Estado enquanto governador. E, de verdade, o que a gente vê é o problema de contingente policial mesmo. Eu sempre, Ares, vou nas delegacias, você também como advogado criminalista, eu sempre pergunto para os escrivães qual o tamanho do seu acervo. O número é irreal. É irreal. A gente vê em vários despachos de processo, o escrivão, ao entrar, fala, olha, não deem conta em razão do acervo que eu tenho. Não dá para cumprir, eles não conseguem trabalhar. Com isso, tem que mandar os autos sempre para prazo, porque não tem tempo para isso. Perde a população. Então, talvez, ao invés de suprimir etapas legais e com isso ter... Porque, veja, aquele que foi conduzido ilegalmente, isso vai voltar para o judiciário, né? Então, vai sobrecarregar o judiciário. Por que não trabalhar em pessoas? Por que não trabalhar em concursos? Precisa de investimento. Segurança pública precisa de investimento. E outra coisa, né? A partir do momento que você supre etapas, você tira determinadas etapas que são garantias constitucionais, você acaba prejudicando o regular andamento. A coisa acaba sendo refeita, né? Várias vezes, né? Então, veja, né? A gente tem desde o problema de que não são equipes que foram criadas para isso, para a Polícia Militar, ainda que isso fosse legal. Está descobrindo um lugar de policiamento para cumprir essa missão, para pegar esses condenados. Mais que isso, né? Suprimindo etapas, isso vai voltar para o judiciário, né? Então, veja, vai advogado, vai promotor de justiça, o nosso judiciário, que já está com grande quantidade de ações, terá mais outra em razão, não do particular, em razão do próprio erro do Estado.
Então, acho que precisa analisar com cautela esse projeto, acho que haveria necessidade de uma discussão. A ideia é válida, mas a execução não está. Essa questão do acervo policial, eu estou no meio policial há 45 anos. Na minha concepção, o que é viável para que um escrivão conduza bem uma investigação de um inquérito, né? Para ele secretariar adequadamente o inquérito. Ele ter de 80 no máximo 100 inquéritos. Nós temos várias delegacias que os escrivães têm 500. E nós temos algumas específicas em São Paulo que o escrivão tem 1000 inquéritos. Então, como é que faz? É inviável, não consegue fazer andar. Essa é a verdade. Não consegue. Isso a gente vê, às vezes, aumentar, criar uma delegacia especializada, mas não se faz concurso público para o policial. Então, veja, o número já é insuficiente, Verdade. vai tirar aquele policial para ir para uma delegacia especializada e aquela que já tinha uma grande quantidade de inquéritos, o escrivão que ficar vai assumir aquele acervo e fica uma bola de neve. E é triste, a gente vê com frequência que a média é que cada escrivão tem mais de 500 inquéritos, Arles. Se você vai numa distrital, é esse o número. E apesar de estarmos também numa era digital, ainda tem muito papel na delegacia, os sistemas não se conversam. Né? Então, muitas vezes aquele inquérito que nasce da forma digital, o escrivão tem que imprimir para guardar. Então, assim, eu acho que precisa investir também em tecnologia na polícia. Sim. Os policiais hoje fazem um grande trabalho, né? Eu gosto bastante daquela expressão que você utiliza, de fazem do Fusca uma Ferrari. Verdade. Porque o que eles têm na mão, outros estados, né? E sem falar da remuneração, né? Sim. Eu acho que a gente precisa pensar na remuneração. Eu acho que dos estados, o São Paulo é que tem um dos piores salários. E é uma metrópole, é São Paulo. São Paulo é do tamanho do Brasil, com crimes específicos, a criminalidade está aumentando, está ficando mais inteligente e eu acredito que, infelizmente, a gente não está acompanhando. Né? E projetos da natureza, embora bem vistos, eu acho que vai trazer mais problema do que solução. Eu acho que uma grande situação que poderia ser feita por exemplo, boa parte do atendimento feito na delegacia não são questões de delegacia. Então, o que o governador deveria fazer? Eu já apresentei esse projeto uma vez, a secretaria rejeitou, quando eu era presidente da Comissão de Segurança. Ou você coloca um assistente social, ou você coloca um estagiário de direito, ou você coloca alguém para fazer o pré-atendimento. Porque essa pessoa, que não é policial, ela vai fazer as orientações, porque muitas vezes a pessoa vai à delegacia, o cidadão vai na delegacia, mas o problema dele é com a Sabesp, o problema dele é com a Eletropaulo, o problema dele é outra situação que não tem nada a ver com polícia, e ele quer fazer o BO. Né? Então, o que a gente precisa? Primeiro, orientar o cidadão que não é tudo que faz BO. Né? BO não resolve nada. Né? Em tese, não resolve nada, fazer o BO. Sim, então, sim. Ter um pré-atendimento na delegacia para que chegue no policial só o que é assunto efetivamente policial. Porque os policiais perdem muito tempo fazendo uma prestação de serviço que não é deles. Que não é dele. Eles resolvem problemas de outros órgãos públicos que não têm atendimento ao público praticamente, é pequeno. Então, a delegacia está lá 24 horas aberta e o cidadão vai lá para reclamar da conta de gás, da conta de luz, para reclamar do vizinho, que são posturas municipais às vezes. Ele teria que ir na prefeitura e ele vai na delegacia. Então, há uma necessidade de mudar essa estrutura da polícia nesse sentido, né? Para facilitar o trabalho dos policiais. O que você acha disso? Concordo com você, Arles. Acho que existe uma cultura de fazer BO. Vou fazer um BO contra você. Você esbarrou com alguém no elevador, vou fazer um BO. Um acidente de trânsito, vou fazer um BO. Eu acho que precisa também trabalhar, e esse seu projeto seria interessante, para dar primeiro a cultura. Né? Boletim de ocorrência para narrar eventual prática de crime. Né? Se não há crime, não há necessidade de fazer um boletim de ocorrência. Né? Então, acho que um pré-atendimento à população de orientação seria muito válido. Eu lembro que no tempo da Comissão de Segurança Pública, a gente ia a diversos órgãos e a gente foi no Copom. Né? Mais de 50% das ligações para a Polícia Militar não são de natureza criminal. Né? Então, a gente que perde a chave liga para a polícia, a questão de socorro médico liga para a polícia.
Então, eu acho que a gente deveria educar primeiro a população. Copom, 190, a Polícia Civil é para prática ou para ocorrência de crimes. Se não tem natureza criminal, não há que se atuar na polícia, né? Acho que se a gente tivesse um órgão que antecedesse as polícias civis, ou ainda o próprio Copom, que orientasse a população, talvez ir às escolas, ir em associação de bairros, enfim, eu acredito que diminuiria inclusive a malha de boletins, de inquéritos, enfim. Uma vez eu conversei com um delegado-geral que existe um grande problema que a advocacia gera para a polícia. BO não criminal, né? Eu não vejo por que fazer um BO não criminal, mas enfim, eu uma vez propus ao delegado-geral, não vou citar o nome aqui que não vem ao caso, falei para ele, coloca na delegacia eletrônica a possibilidade de ser feito um BO não criminal Sim. pela internet, né? Aí o cidadão põe lá tal. Falei, ainda mais para ele. Falei, faz o seguinte, que esse BO não criminal, se for possível, seja feita pelo advogado, né? Porque aí o advogado faz com mais critério, Sim, né? sim. Mas é complicado você fazer o cidadão só fazer um BO via advogado. Então, seria bom, mas não é o ideal, porque nem todo mundo tem condição de contratar um advogado. Né? Mas eu acho que se colocasse o não criminal na delegacia eletrônica, desafogaria muitos problemas que ocorrem na delegacia, né? Um É que às vezes a gente vê a própria autoridade determinando que o escrivão faça o boletim não criminal para dar uma resposta para aquele que foi procurar um consolo na delegacia, que às vezes é isso, ele foi procurar um consolo na delegacia, porque ele tem essa cultura, não, eu preciso fazer um boletim de ocorrência para ficar resguardado. Mas um boletim de ocorrência, Arles, é só uma declaração unilateral da parte. Exatamente. Se não tiver instauração, se não tiver outras partes que corroborem aquela alegação, não vai ter nada além disso, de uma declaração unilateral. Às vezes um boletim de ocorrência podia ser facilmente substituído por uma ata notarial feita em cartório, por exemplo, né? Aí o CNJ poderia trabalhar nesse sentido. Por isso que a população, como você falou, se fosse orientada por um advogado, né, poderia ter uma destinação melhor. Eu, por exemplo, apesar de ser advogado criminalista, tem muitas vezes que eu falo, olha, tu não vai fazer boletim de ocorrência. Direito de família, o pai atrasou para pegar o filho, ou não foi pegar o filho. Vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência. É caso de polícia. Sim. Né? Faz uma ata notarial, muito melhor do que um boletim de ocorrência. Né? Então, acho que a gente precisa achar uma forma de educar a população também, né? Para essas questões do boletim de ocorrência ou o não criminal. Talvez é a parcela da população para desafogar a polícia, né? Porque o número de policiais é insuficiente, a quantidade de crimes só aumenta e a gente precisa, de alguma forma, equalizar esses números. Essa questão da falta de efetivo, eu falo uma coisa um pouco diferente do que a maioria fala. As pessoas falam assim, hoje a Polícia Civil falta 10, 11 mil, 12 mil policiais. Eu discordo disso. Por quê? O efetivo da polícia ele é calculado com base na população. O efetivo legal da Polícia Civil, salvo engano, é de 1993. Faltam 10 mil, 11 mil do efetivo de 93. Se você fizer a atualização da população hoje e o percentual, falta mais de 30 mil, 40 mil policiais. Eu não sei qual é o cálculo, como é que vai ser feito. Então, a lacuna é enorme. Por isso que não está. A Polícia Civil ela não consegue dar mais a resposta como dava antigamente. Por quê? Porque não tem material humano para fazer. Né? Fica difícil. Né? Nós temos, por exemplo, delegacia, antigamente, nos anos 70, eram 5 equipes de investigação em cada chefia de delegacia. Hoje, é uma equipe de investigação. A equipe de investigação antiga, além de ser 5, eram 5 policiais. Era um delegado, 3 investigadores e um escrivão. Né? Ou às vezes tinha um carcereiro, dependendo da situação. Hoje é 2 policiais só. 2 policiais. Nem escrivão tem, nem delegado tem. Né? Então é complicado. Né? E essa questão de efetivo, eu vou contar uma coisa aqui, Wagner, não sei se eu já falei com você.
Orestes Quercia foi governador de São Paulo nos anos 80, salvo engano de minha parte. Este cidadão, ele dobrou o número de delegacias no DECAP, sem contratar um polícia. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos 50 e poucos distritos em São Paulo, ele passou para 103, dobrando, e redistribuiu os polícias. Ou seja, ele fez com que o DECAP ficasse improdutivo. Produzia mais quando tinha 50 e poucos distritos, né? Passou para 100 e pouco e não contratou um polícia. Quer dizer, você para criar uma delegacia, você precisa primeiro ter o polícia. Ter o policial. Né? Se você não tiver o policial, não tiver o delegado, não tiver o escrivão, não tiver... como é que você vai? Aí você começa a redistribuir e vai ficando aquele departamento, aquela delegacia, vai ficando ineficiente, porque tira o efetivo, como é que vai cumprir a carga de trabalho que tem, né? O número, a conta não fecha, né, Aras? A gente Não tem fecha. muito problema de, às vezes, problema de segurança pública ser visto com política ou com politicagem, né? Uma coisa que a gente observa, trocou o governo, qual a primeira coisa? Muda a cor das viaturas, né? Muda a cor de todas as viaturas, muda o uniforme, né? Muda o nome, né? Como se a instituição polícia tivesse a cara, não do governo, do governador, né? Eu acho que a gente podia pensar em treinamento, a gente podia pensar em concursos públicos, em efetivo, porque a gente precisa ter uma população educada, mas a população está crescendo muito, né? E a disposição de cargos das forças policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar também não está contento, né? Eu acho que a gente tem até a questão da guarda, intervir na segurança, mas acho que é uma outra questão, talvez até questão de uma outra conversa nossa. Sim. Mas enquanto a gente não tiver contingente, não tiver investimento, muito mais do que pintar a viatura, muito mais do que fazer com que policiais deixem seu trabalho efetivo, funcional para fazer outras atividades, a gente precisa de investimento na polícia. Sim. A própria Polícia Militar, há uma lacuna de efetivo. Diminuiu, encolheu a Polícia Militar. E a Polícia Militar também criaram vários batalhões especiais e o patrulhamento em si, que é a atividade fim, vem cada dia mais diminuindo. E aí o que acontece? Qual é o reflexo disso? A Polícia Militar, que tem a obrigação de prevenir para que o crime não aconteça, ela acaba não prevenindo e aí aumenta o número Exatamente. de chamada no 190, né? Que na realidade a PM fala muito, nós atendemos tantas ligações no 190 por ano, mas isso é a prova da ineficiência do patrulhamento. Porque se tivesse um patrulhamento mais adequado, né, tivesse mais policiais na rua, teria menos chamado. Porque quando há o chamado, já houve o crime. Sim. Então, né, tá tudo errado, né, infelizmente. Tá, e o que a gente vê também, né, o que a gente falou agora da Polícia Civil, a gente vê também na Polícia Militar, né, são criados e devem ser criados policiamentos especializados, mas eles tiram o contingente, por exemplo, né, o BAEP, né, foi a força tática, né, enfim, então não teve novos concursos para criar novos grupos, enfim, e aí a gente está combatendo o crime organizado. Tem que combater, mas precisa contratar, precisa investir. Né? Não é desmontar aquilo que já não dá conta. Né? Verdade. Esse exemplo do projeto que você trouxe para a discussão de hoje, né? Para fazer a captura dos que estão procurados. Como é que vai ficar o policiamento do centro, então? Porque são esses policiais que são investidos nesse cargo. Já está sendo prejudicado. Pois é. Isso com certeza. Né? Você percebe... que as viaturas, hoje é raro você ver uma viatura patrulhando, na cidade inteira, não é como era antigamente. Antigamente você saía num bairro, ia fazer uma compra, você sempre encontrava uma viatura da Polícia Militar patrulhando. Hoje é mais difícil, você encontra muita viatura estacionada em determinados locais, porque ela fica ali, porque eles falam que é referente à mancha do crime, que eles olham a quantidade de ocorrência e param estrategicamente naquele local. Sim, você inibe naquele local momentaneamente, mas no resto do bairro, no resto da área, tá tudo descoberto. Essa é a verdade. Né? O que na verdade você encontra é uma viatura que deveria estar policiando parada. Né? Então, exatamente. Não é uma criada para esse fim. Né? Por conta de custo, porque eles falam que tem que gastar menos combustível. Mas aí fica difícil, né? Não sei Ou se tem que combinar com o ladrão, né?
Essa criminalidade vai ter... Você vai fazer o crime ali e a gente vai mandar a viatura lá. Né? Vai ter que ser combinado. Né? Vai agir somente onde tem viatura andando. Onde não tem, você não pode agir. Né? Aí fica difícil. É difícil ter... E falar que São Paulo não tem área de arrecadação é complicado, né? A gente... Sim. Eu não sei se está mal destinada a verba, mas falar que não tem arrecadação... Arrecadação tem. Eu acho que o cobertor, obviamente, é curto, porque você tem problemas não só de segurança pública, mas de saúde, Sim. de educação. O que eu penso é que o governo gasta mal. Né? O governo gasta muito dinheiro em outros órgãos, em outras secretarias que ele cria, e as principais. Eu acho que o governo deveria focar nas coisas que são principais: saúde, educação, segurança, moradia. É isso. Aí o que sobra, aí você vai fazendo as outras coisas. Mas se destina muito dinheiro para as outras coisas e as principais acabam ficando estranguladas. Eu acho que esse é um grande problema no Brasil. Você sabia, como professor, você tem irmã que é professora, se a gente um dia olhar de verdade para a educação, para uma boa educação, né? Eu, por exemplo, fui criado na escola pública. Hoje está impensável a escola pública hoje. Os professores não estão motivados, o investimento não é adequado. Mas o dia que o governo, que o Estado pensar na educação, eu acho que vai deixar de pensar um pouco na segurança pública. Porque uma população bem educada, não é que não vai se envolver no crime, mas é mais difícil. Na realidade, a educação, o investimento na educação é prevenção de segurança. Exatamente. Quanto mais você educa, menos crime você tem. Né? Essa é a verdade. Fazer projetos de cidadania, né? Eu tive disciplinas, por exemplo, que hoje é impensável, educação moral e cívica, né? São conceitos. E no Nacional, toda quarta-feira, nós tínhamos isso na escola. Então, você sai da escola, ainda que pública, com conceitos de cidadania. Hoje a gente não vê isso. O SPB, Organização Social e Política Brasileira, a gente aprendia como funcionavam os órgãos públicos. Hoje, o adolescente, o cidadão novo, que não tiveram essas matérias, ele não sabe aonde ele reclama, nem para quem ele reclama, porque ele não sabe como funciona o Estado. Essa é a verdade. É isso. Wagner, nós estamos terminando o programa, eu agradeço muito. É um programa curto, 30 minutos só. Agradeço muito a sua disponibilidade, né? E abro a palavra para você, para suas considerações finais. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou seu fã de carteiria. Eu acho que você é um exemplo de advogado, de pai, de advogado classista, que é aquele que se dedicou muito na OAB e está conseguindo, acho que com esse projeto, alavancar, não diria alavancar, mas contribuir, não hoje na OAB, mas fora da OAB, porque essas atividades com vídeo auxiliam muito na publicidade, na divulgação. Você falou dos meus pequenos vídeos, mas a ideia deles é contribuir, né? Porque o papel do advogado, ainda que não esteja investido na OAB, é auxiliar a sociedade. Eu não tenho dúvida que essas atividades que você está fazendo vai trazer transparência e publicidade para a nossa sociedade. Essa é a nossa ideia, levar conhecimento ao cidadão, aproximar as autoridades, que eu tenho várias amizades na área de segurança pública por conta do meu trabalho na área de segurança há 45 anos, para que o cidadão consiga ver tudo que a polícia faz e que o cidadão não vê porque a imprensa não mostra. É isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, até o próximo programa.